doutrina, experiência e prática. Conhecer a verdade, experimentar a verdade e praticar a verdade. A prática da verdade é a principal evidência de que conhecemos a verdade. Qual o fundamento teológico da prática do cristianismo? Vamos parar para pensar. Como que a coisa é profundamente lógica. A prática do evangelho é inevitável na vida daquele que conheceu o evangelho. Vamos lá. Deus criou o mundo. Falar assim, vou desenvolver aqui um pensamentozinho linear até chegarmos ao cristão lá na ponta, alimentando o faminto, pregando o evangelho para quem não conhece Jesus. Deus criou o universo, formou o homem à sua imagem e semelhança. E disse para o homem o seguinte: eu quero que você viva a vida que eu vivo. Quero que você ame a mim e ame ao próximo com o amor que você tem pela sua própria vida. Eu quero que você reproduza a minha existência, que você manifeste o meu caráter. A Bíblia declara, e nós temos evidência empírica para isso, que os seres humanos tomaram a decisão de não viver uma vida de amor. E observe, quando Deus pede amor, ele está pedindo o que é razoável, que faz sentido. E de igual modo faz sentido ele dizer o seguinte: eu não abençoarei vocês se vocês não viverem uma vida de amor. Seria uma violação à minha natureza eu os abençoar se vocês se recusassem a cumprir minha vontade. Não tem como trivializar a falta de amor. Seres humanos decidem ignorar a Deus e fazer guerra uns contra os outros. E esse mundo vira um inferno. A tal ponto que nós vivemos dentro daquilo que o Freud chamava de mal-estar na civilização. Quer dizer, a vida em sociedade é uma vida que nos angustia, nos faz mal. Nós criamos um mundo dentro do qual nós não conseguimos viver. Nos afastamos do Criador, entramos em processo inexorável de envelhecimento, duramos pouco, todos vamos morrer. E perdemos a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Passamos a viver num estado de desassossego. Como diz Santo Agostinho, tu nos criaste para ti, o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Mas o que a Bíblia diz? Que esse Deus que poderia ter matado a todos e acabado com a humanidade, decide redimir os seres humanos. Envia seu único filho, não com a missão de matar, mas com a missão de salvar. E o seu único filho vem para esse planeta com a seguinte mensagem: o Rei do Universo, contra o qual vocês se rebelaram, anuncia que quer perdoar os rebeldes e transformá-los em filhos e filhas. A condição é que os rebeldes deponham armas, peçam perdão a ele, se reconciliem. Vamos parar para pensar. Imaginemos o rebelde que um dia temeu as ameaças que esse rei fez. Porque esse rei, no Evangelho de Cristo, declara que os vivos e os mortos serão julgados. E que o julgamento de Deus é terrível, inapelável, sem arrependimento, eterno. O jeito tomou consciência disso, se desesperou e correu para a presença de Deus através de Cristo. As armas no chão e disse simplesmente: estou me reconciliando contigo. E aí o rei, não quero aqui usar uma linguagem melodramática, mas é para ajudar a todos a entender o ponto, se levanta do seu trono, vai na direção desse rebelde e o abraça. E a todos declara que esse rebelde havia acabado de ser adotado por ele na sua família. A pergunta que eu faço é a seguinte: como que haverá de viver esse rebelde? Que entendeu o porquê do rei estar irado, o porquê o rei o perdoa. É inimaginável esse rebelde que provou dessa experiência ser encontrado lá na ponta, voltando a viver a vida de desamor que ele um dia viveu. É inimaginável que ele não trate com misericórdia os que cruzarem o seu caminho e implorarem por compaixão, uma vez que foi justamente esse tratamento que ele recebeu da parte de Deus. Foi tratado com muita misericórdia. Então, ele haverá de entender que a ele cabe amar. O problema desse mundo é a falta de amor, pelo Criador e pelo próximo. E aí, então, o amor será o princípio regulador da sua vida. E às vezes o amor vai dizer para ele: olha, você precisa vestir essa pessoa, você precisa alimentá-la, ou livrá-la dessa condição de oprimido. Você precisa atuar politicamente em favor dela. Não basta você tratar bem o seu escravo, você tem que livrá-lo dessa condição. Para livrá-lo dessa condição, você precisa atuar politicamente. E ora o amor vai dizer para você: essa pessoa não sabe quem é, de onde veio, para onde vai.
ela se encontra naquela situação que um dia você se encontrou. Eu peço que você fale da sua experiência para ela, do amor que Cristo tem. Então, isso é o cristianismo. E quem não vive em amor, prova que não conheceu a Deus. O amor é aquele sentimento que nos leva a viabilizar a vida do próximo. A meta do amor é fazer com que quem tenha contato conosco volte para casa dizendo: eu nunca fui tratado com tanto respeito na minha vida. Se essa pessoa morrer, vai fazer falta para mim. Essa é a meta do amor. Esse amor, ora, assume o papel de dar pão para o faminto. Filantropia pura. Você se compadecer daquele que está privado, né, do básico para viver. Eu incluiria isso, conhecimento do Evangelho. O amor envolve o serviço social, de você habilitar essa pessoa a, vamos assim dizer, caminhar com as próprias pernas, ajudá-la a expressar a sua beleza, de ser criada em mais semelhança de Deus. Agora, esse amor pode assumir a forma de ação social, de você não apenas ensiná-la a ler após a ter alimentado, mas lutar para que ela viva num país onde as leis sejam mais justas, onde o Estado conscientemente distribua riquezas, onde males estruturais sejam atacados politicamente, no parlamento, no poder executivo, mediante o envio de petições no Supremo Tribunal Federal, no poder judiciário. Esse amor pode fazer com que o cristão lute pela reforma da sociedade, reforma das relações trabalhistas, reforma da segurança pública, reforma política. E em situações in extremis, o amor pode levar o cristão à revolução, quando as condições são insuportáveis para milhões de pessoas. E uns poucos mantêm, mediante o uso de coerção, o poder em suas mãos a fim de matar, roubar e destruir. Aí, nessas horas, é legítimo os cristãos derrubarem, mediante o uso de força, aqueles que não souberam honrar o mandato que receberam da parte de Deus, sabe? De governar para cuidar, não para explorar. Eu disse anteontem em São Paulo, alguém perguntou, né, se a teologia tal, que pode fazer diferença e tal, no cumprimento da missão da Igreja do Mundo. Eu disse o seguinte: olha, a Igreja hoje não está precisando da teologia da missão integral. Não é momento de falarmos sobre missão integral no país. É momento de nós evangelizarmos a Igreja. Não adianta você falar sobre missão integral, sobre justiça social e tal, a missão da Igreja do Mundo, para uma igreja que não se converteu. Ela não vai entender a mensagem, não vai sentir interesse pelo que está sendo pregado. Portanto, e outra coisa, a doutrina é fundamental, mas não é suficiente. Você pode ser uma pessoa profundamente cônscia do conteúdo da mensagem e ser perversa. Os demônios são calvinistas, os demônios creem na verdade. Vamos assim dizer, eu creio que o calvinismo é o cristianismo que se achou, eu acredito que o calvinismo expressa bem o conteúdo da verdade. Tá? Bom, nem todos pensam igual a mim, mas eu, como calvinista, eu diria o seguinte: os demônios são calvinistas. O conhecimento da verdade é condição sine qua non para que você seja salvo. Mas uma coisa é conhecer a verdade com a mente, outra com o coração. Então, não basta conhecer doutrina, você tem que ter nascido de novo. Aí sim, quando você nasceu de novo, a doutrina o encanta, a doutrina o comove, a doutrina o perturba, a doutrina o faz cair de joelhos e o põe na rua para cumprir a missão que Deus lhe deu. A Bíblia nos chama para praticarmos boa obra. Nem toda obra é boa. Quando que a obra não é boa? Primeiro, quando a obra não é prescrita pela palavra de Deus. É uma invenção sua. Então, eu me lembro de ter sabido de alguém que ia furar tantas vezes a orelha para cada resposta à oração recebida da parte de Deus. Qual é o sentido de um negócio como esse? Qual é o sentido de você pegar uma lata de óleo e, sei lá, ir para uma praça da sua cidade e jogar no chão para ungir a cidade, a fim de livrar a cidade dos maus espíritos? Isso não é boa obra, porque não tem um texto das Sagradas Escrituras que peça para você passar óleo em carro, para você passar óleo na porta de carro. Uma prática como essa, né? Bizarra, que eu acabei de descrever. Então, a boa obra, em primeiro lugar, o que a qualifica
é o cumprimento do princípio bíblico. Você está fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer. Em segundo lugar, o que qualifica a boa obra é a motivação. Você está fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer porque você ama Deus. Então, é nessa hora que os cristãos se confundem. Quando eles acham que você precisa pregar o evangelho para viver uma cidade mais justa ou civilizada. Não necessariamente. Você vê que o Japão, que não foi evangelizado, foi longe aí. Tá? O japonês vive, sob certos aspectos, muito melhor do que todos nós. Segurança pública, por exemplo, do Japão, sabe? A taxa de homicídio é ínfima. E você não tem, no Japão, uma igreja em cada esquina. O Japão não é um país evangelizado. Então, o não regenerado pode ir longe. Pode, em razão do concurso da graça comum, conceber modelos de sociedade até mesmo melhores do que os concebidos por cristãos não esclarecidos, por cristãos que foram cooptados por alguma ideologia política. O que o não cristão não consegue fazer, aí eu diria o seguinte: você precisa de pregação do evangelho para isso. O que o não cristão não consegue fazer é lutar pela justiça para a glória de Deus. O não cristão consegue lutar pela justiça. E a história está repleta de não cristãos que prestaram serviço histórico para a humanidade. Há não cristãos no Brasil hoje que, se morressem, fariam muito mais falta para a nação do que grande parte dos cristãos que nós conhecemos. Agora, o que o não cristão não consegue fazer é praticar o bem para a glória de Deus. Então, nesse sentido, a motivação para o cristianismo é de suma importância. Deus quer que nós o amemos nas nossas obras. Inclusive, traz beleza às nossas ações e faz com que elas ganhem viço, ganhem força e se tornem resilientes, porque não é fácil fazer o bem no mundo caído. Olha, a prática do cristianismo é condição indispensável para a igreja ser sal da terra e luz do mundo. Como que as pessoas nos levarão a sério se nos virem não praticando aquilo que prescrevemos para a humanidade? A prática do cristianismo é a maior evidência que nós nascemos de novo. A prática do cristianismo é o que serve de plataforma para a evangelização. Você imagine se o cristianismo fosse só Billy Graham e nós não tivéssemos na nossa história o Martin Luther King. Nós não seríamos ouvidos. As pessoas teriam o direito de dizer isso aí é ópio do povo, porque não veriam transformação nas nossas vidas, consequências históricas, práticas da nossa fé. Nós estaríamos dizendo para o mundo que o grande problema da humanidade é que os seres humanos desaprenderam a amar, enquanto que nós, apesar da beleza do nosso discurso, não vivemos de modo belo, não praticamos o amor. Então, se é a prática do cristianismo, o cristianismo é ópio do povo mesmo, não há nenhum sentido. E aí, o inevitável é o nome de Deus ser blasfemado entre os gentios por nossa causa, que não pratica o que prescreve para os demais seres humanos. A hipocrisia é repulsiva. O maior benefício da prática do cristianismo por parte dos cristãos, e entenda que isso aí é um pleonasmo, né, porque o cristianismo pode ser praticado por cristãos. Né? Praticar o cristianismo significa amar para a glória de Cristo. Então, só os cristãos podem praticar o cristianismo. E o grande benefício da prática do cristianismo por parte dos cristãos é que os cristãos se transformam, a igreja, numa cidade edificada na montanha. Você tem que notar a sua presença e, consequentemente, assim ser criado espaço para o cristão ser ouvido. Os efeitos pessoais da prática do cristianismo são incalculáveis. O primeiro deles é o seguinte, que você se certifica que nasceu de novo. Há 3 formas de você saber se é cristão, se você nasceu de novo, se você vai para o céu. Em primeiro lugar, fé no evangelho. Em segundo lugar, prática do cristianismo. Pelo fruto se conhece a árvore. E, por fim, o selo do Espírito Santo. O Espírito testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus. Então, se você praticar o cristianismo, você estará de posse de uma evidência de que nasceu de novo, porque você não estaria vivendo aquela vida se não tivesse passado pela obra de regeneração. Outro ponto, meu Deus, isso é extraordinário, é a sua biografia que está sendo escrita. Se você praticar o cristianismo, você vai arrastar consigo mesmo por toda a eternidade o que você fez nesse mundo. E dentro de uma história que nunca mais vai ser repetida. A maravilha de viver nesse planeta é que essa experiência é única e irrepetível. Seja para onde for que Deus nos leve, nos próximos séculos, milênios e eras, nós nunca mais vamos viver num planeta como esse. A Bíblia não dá nenhuma esperança de nós cairmos novamente, quer dizer,
não dá nenhum sinal, né, na esperança, cairmos novamente, vivermos num mundo caído e aí precisarmos então ser redimidos de novo. Não. É por isso que nós deveríamos acordar com paixão de viver. Porque cada boa obra é uma página do livro que escrevemos. Isso vai nos acompanhar para todo sempre. Outro efeito prático, pessoal, da prática do cristianismo é o histórico de boas obras, de pessoas transformadas através da sua vida. Eu não sei se tem maior alegria na vida do que você ouvir um ser humano dizer: eu devo a vida a você. Sabe? Então, a prática do cristianismo é a melhor parte da vida cristã. A prática do cristianismo significa você, na morte, ir para o céu com um histórico de boas obras. E no dia do juízo final, chegar no trono de Deus, ou diante do trono de Deus com as mãos cheias. Não de obras apresentadas a fim de você dizer a Deus que merece entrar no seu reino, mas com as mãos cheias de boas obras, a fim de que você tenha alegria de poder dizer: foi isso aqui que eu fiz desde o momento que eu conheci o seu amor, devolvo a você. Então, é indissociável a prática do cristianismo da verdadeira espiritualidade. Você um dia vai ouvir alguém lhe dizer: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, sozinho e enfermo não fostes me visitar, eu nunca te conheci. Não há esperança para quem não pratica o cristianismo. Quem não pratica o cristianismo será julgado por Deus. As boas obras não salvam, mas são a principal evidência de que nós possuímos uma fé autêntica em nossa vida. A fé sem obras é morta, como disse Tiago. Bom, o grande benefício de você não praticar as boas obras prescritas pela palavra de Deus é ganhar o mundo. Você vai ganhar o mundo. Você não pratica as boas obras, você ganha o mundo. Você não dá dinheiro, então você tem muito dinheiro para ter muito sexo, muito alto, sabe? Muita viagem. Sabe? Você não renunciou a nada. Então você se tornou famoso, conhecido. Ganhou o mundo, mas perdeu a alma. O que faz com que os cristãos errem na prática do cristianismo? Em primeiro lugar, é perder. Isso é uma tentação dos protestantes, aquela ênfase na fé em detrimento das obras. Isso é um erro. Outro erro é essa coisa de que do chamado, da vocação. Eu fui chamado para ser evangelista, então não me preocupo com as questões político-sociais. Eu fui chamado para ser um profeta, alguém que denuncia a injustiça, mas não prega o evangelho para ninguém. Outro erro é você se ver como progressista ou como conservador, perdendo de vista o fato que Deus o chamou não para ser progressista, não para ser conservador, mas para amar. E o amor fará com que você, ora, seja progressista, ora, você se comporte como conservador. Então, isso aí, o erro é você inventar boas obras, né? Colocar algumas coisas na sua cabeça que Deus nunca pediu. Ou então você tentar com as boas obras dar o amor de Deus. Ou usar a prática de boas obras para ser amado, tornar público aquilo que você fez em secreto, a fim de obter popularidade. Que nem aquela história lá do pastor, né, que resolveu dar uma medalha para o membro da igreja mais humilde, e o cara que ganhou a medalha botou a medalha e usou no culto do domingo seguinte. Chegou na igreja com a medalha do mais humilde. A primeira coisa é exercer o cristianismo dentro de casa, no ambiente de trabalho. Isso é o mais basilar. É claro, né, que você pecar contra quem é próximo é muito mais grave aos olhos de Deus do que você pecar contra estranho. Isso é evidente. Tudo é pecado. Mas há pecados que são mais odiosos aos olhos de Deus que outros. Por exemplo, no Antigo Testamento, você maltratar pai e mãe era o fim, morrer. Era considerado mais piedoso que outros pecados. Então, eu diria o seguinte: a gente pode até dizer que a Bíblia não prescreve a pena de morte, tal como prescreveu no Antigo Testamento. Agora, o que a gente não pode negar é o princípio, era aplicado a pena de morte. Então, alguns delitos, por serem considerados mais graves, mereciam a pena capital. Eu acho que esse princípio permanece, não da pena capital, mas o princípio que algumas ofensas são mais odiosas aos olhos de Deus do que outras. Você pecar contra alguém que deve favor, você pecar contra alguém que é excelente, é mais grave do que você pecar contra o estranho, alguém cuja vida não revela a beleza de Cristo. Então, esse princípio está na Bíblia, né?
claramente, várias passagens. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem não cuida de sua própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se essa ênfase na prática não for simétrica, você resumir o cristianismo apenas à prática e se esquecer da dimensão experimental e intelectual doutrinária, você vai ter problema. Porque, veja só, se você usar fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo, você não vai dar conta. Muitas vezes você vai se ver servindo a quem não o ajuda a servir. E outra coisa, se você não conhecer a doutrina, você não vai nem saber pelo que lutar. Olha, eu tenho no meu ministério um case, assim, de boas obras, assim, de prática do cristianismo, do cumprimento da missão da igreja. Eu não fiz sozinho, fiz com vários amigos, que é a missão que cumprimos nas carceragens da Polícia Civil, chamadas de Polinter. As carceragens da Polinter, né? E o trabalho que, em especial, desenvolvemos em Neves. Então, nós fomos para lá, havia 100 detentos por cela, para 13 camas, e um banheiro, que era um buraco no chão, servindo aqueles 100 homens, que dispunham de 27 centímetros quadrados de espaço para viver, que dormiam no chão colados um no outro, que eles chamavam de valete. Um voluntário nosso entrou lá na cela com um termômetro que apontava 57 graus Celsius a temperatura. Então, o que nós fizemos ali? Levamos médico lá para dentro, dentista, advogado, enfermeiro, fizemos a higienização das celas, acabamos com a sarna, criamos uma biblioteca, colaboramos para que eles tivessem acesso ao banho de sol, eles ganharam mais espaço para durante o dia poderem transitar pelos corredores da prisão, e fizemos uma pressão política para que as carceragens, as 14 carceragens fossem fechadas, e conseguimos, mediante pressão política. Mas antes disso, teve um dia que eu disse para os detentos: olha, nós temos feito muitas coisas aqui por vocês têm percebido, mas eu não posso ir embora daqui sem oferecer a vocês o meu bem maior. De melhor eu posso fazer por vocês anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu preguei o Evangelho. Eu batizei, a cálculo, cerca de 50 detentos. Em meio a muito choro, tinha dia que eu não tinha mão para botar sobre a cabeça de tanto preso de joelho, clamando por transformação de vida. E hoje um desses detentos trabalha comigo no Rio de Paz. E acabou de se formar em Direito. Casado, pai de um filho, e exercendo sua cidadania, vamos assim dizer, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, trabalhando ali na Comissão de Direitos Humanos. Então, ali eu acho que nós vivenciamos a missão integral, porque teve filantropia, serviço social, ação social, pregação do Evangelho. Quando você cumpre a missão da igreja a partir da teologia da missão integral, que eu chamaria de teologia do amor integral, você salva o homem holisticamente, na totalidade do seu ser. Né? Então, você conquista a sua alma para o céu e conquista a sua alma para a terra. Né? Ele vive melhor aqui e haverá de viver um dia na glória. Eu acho que essa missão reproduz a vida de Cristo, que alimentou os famintos, curou os enfermos e pregou o Evangelho. Eu espero que você esteja aí ardendo de desejo de servir a Deus, com sonhos assim de marcar a história. Quando ficar coroa, já ali próximo da sua partida para a eternidade, poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.